Olá, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. É com uma grande alegria que eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração desde manhã, né, e que eu fiquei ansiosa, né, para que chegasse esse momento e que eu pudesse compartilhar, né, de alguma forma aquilo que Deus tem colocado no meu coração de uma forma muito misericordiosa. E eu realmente, eu confesso que eu estou muito feliz e eu gostaria de orar a Deus por esse momento. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por confortar o meu coração, que o Senhor possa, através dessa palavra, Senhor, nos direcionar, nos capacitar, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos confiar em Ti e unicamente em Ti, de forma exclusiva, Senhor, que o nosso coração ele esteja rendido, Pai, ao Teu poder, à Tua soberania, aos Teus atributos. Pai, fala conosco, nos direciona, nos ensina, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai, coloca em nós um coração mais confiante, aumenta a nossa fé, nos edifica, Senhor, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Obrigada. Bom, o que eu quero compartilhar está em Isaías, capítulo 33, no versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o nosso Senhor é rei e ele nos salvará. Obviamente que aqui Isaías ele está falando da soberania de Deus, desse tribunal, né, que veio através de Cristo, quando Cristo ele deixa claro que o reino de Deus chegou. Então ele estabelece, né, a vinda de Jesus estabelece o reino de Deus, o governo de Deus, porque naquela cruz Jesus ele consumou todas as coisas em si mesmo, né, toda a palavra a respeito dele, toda a profecia, né, tudo aquilo que envolve a salvação, tudo aquilo que diz respeito a nós, a nossa adoção, a nossa remissão, né, a regeneração do que somos, né, essa reconciliação com o nosso Pai veio através de Jesus Cristo, que manifestou a graça de Deus. E Isaías ele vem falando sobre esse trono, sobre a vinda do Messias, sobre o julgamento do justo e do injusto, do ímpio, né, daqueles que creem, daqueles que não creem, dos que obedecem e daqueles que não obedecem. E hoje de manhã, enquanto ali eu conversava com Deus, né, e tomava meu café, Deus ele colocou algo no meu coração. E ele disse assim: filha, eu sou um pai de amor e também sou juiz. Quando eu sou juiz, né, quando eu exerço a minha função de juiz, eu me vejo na situação de emitir, né, não uma opinião pessoal, porque Deus não é um Deus de opinião pessoal, mas quando Deus ele está exercendo o papel de juiz diante de nós, né, da humanidade, ele tem o dever, biblicamente falando, de cumprir a palavra, porque a Bíblia Sagrada é o nosso código, é o nosso código, é a nossa legislação, é a nossa norma jurídica espiritual, entende? E funciona como um tribunal. E aqui Deus ele diz assim, através do profeta Isaías: eu sou o Senhor, eu sou juiz, eu sou legislador, eu sou rei. Quer dizer, tudo está debaixo do meu comando, tudo está debaixo das minhas ordens. E sou eu que organizo, sou eu que libero sentença, sou eu que absolvo, sou eu que condeno, sou eu que salvo. Então, o meu coração ele se firma aqui nessa palavra para entender que quando o juiz, aliás, quando Deus exerce juízo, ele não julga o inocente por culpado, ele não julga o culpado por inocente, né? E esse mesmo Deus que é juiz e que ele tem que, através dos seus atributos, né, de juiz, ele tem que julgar, né, porque a própria palavra impõe
essa condição a ele, que ele tem que julgar. Então, quando eu erro, ele tem que me julgar. Só que, como um pai amoroso, ele julga com misericórdia. Ele julga com amor. E um coração arrependido, aqui a palavra, ela diz que um coração arrependido, para Deus, é motivo de alegria. Então, quando nós nos convertermos, né, dos nossos pecados, quando nós estamos ali diante do Pai, né, com o coração humilhado, com o coração triste, com o coração arrependido de algo que nós fizemos de errado, Deus, ele nos perdoa. E ele nos perdoa, ele nos capacita e ele nos ensina a nunca mais errar. E mesmo quando nós, por uma fraqueza, erramos, cometemos esse erro, ele é o Pai de amor que nos perdoa, que nos recebe, que nos acolhe, que nos direciona, que nos disciplina. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse Deus que é juiz, não carrasco, mas um juiz que é justo, que é Senhor, que é soberano e que ele nos salva, e que quando ele traz juízo sobre nós é para nos alinhar, né? É para nos colocar ali diante dele para um arrependimento, para uma mudança de vida. Esse mesmo Deus que é juiz é um Deus que também é Pai, né? Esse Pai que nos entende, que nos compreende, que sabe que somos crianças, né? Que muitas vezes somos imaturos, que muitas vezes a gente não sabe lidar com as coisas, a gente não consegue, né? Na nossa carnalidade, na nossa humanidade, muitas vezes a gente se equivoca, a gente comete insensatez. Só que quando a gente se aproxima desse Pai e nós confessamos: Pai, eu errei, eu não confiei o suficiente, me perdoa, me ensina a não errar mais, ele vai, através do Espírito Santo, nos conduzindo para esse aperfeiçoamento nele, para ele, né? Porque naquele grande dia haverá de fato esse tribunal, e todos passarão por esse tribunal, uns para a absolvição na justificação de Cristo Jesus, e outros, infelizmente, para a condenação, porque rejeitaram a graça, rejeitaram as escrituras sagradas, né? Rejeitaram esse amor absoluto. Porque eu não posso olhar para Deus como só sendo um Pai de amor, que perdoa e que eu posso fazer tudo, porque eu não posso ficar eternamente uma criança mimada. Então ele precisa me disciplinar, né? Então, quando ele está exercendo essa função de pai, ele também é rigoroso, ele também é soberano. Então ele vai me corrigir para que eu permaneça nos caminhos, para que eu continue observando a vontade dele. Mas ao mesmo tempo que ele é pai, como juiz, ele é implacável. Não há ninguém que tenha argumentos, né, para sequer, né, debater com esse Deus. Então, assim, que você possa meditar hoje nesse versículo que diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Você percebe que aqui salvará está no futuro. Por quê? Porque todo dia ele vem nos salvando, e naquele dia será um salvamento, né, uma salvação definitiva. Mas enquanto isso, nós precisamos entender que esse mesmo Deus que é Pai de amor, que ama, que aceita, né? Como naquela passagem que Jesus nos ensinou, né, do filho pródigo, sim, esse Pai é de amor, ele está de braços abertos nos esperando, mas ele também é juiz, e nós não podemos esquecer disso, porque o mesmo juiz que julga aqueles que estão em Cristo para a absolvição é o mesmo juiz que vai condenar para a morte eterna aqueles que não estiverem em Cristo. Porque não adianta só querer Deus como um pai e desprezá-lo como juiz, porque isso é parte dos atributos dele, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Então, que a sua vida seja abençoada, que você possa refletir nessa palavra, né? Que você possa meditar, que você possa compartilhar, que você possa viver a plenitude da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? É um devocional curto, algo simples que Deus colocou no meu coração e que agora eu parei, né, depois de um dia de trabalho,
para poder compartilhar aquilo que está no meu coração, e que se eu não compartilhasse eu ia me sentir em falta, né? Porque é tão gostoso a gente poder falar desse Deus e contar suas maravilhas e exaltá-lo, e esse é o meu louvor, né? Quando eu paro para elogiar esse meu Deus e falar dele, do seu poder, do seu amor, da forma como ele interpreta, né, as nossas ações. Muitas vezes não são boas, na maioria das vezes não são boas, né? Nós temos, infelizmente, essa competência de sermos incompetentes, né, em relação àquilo que Deus espera de nós, que possamos ser filhos amados, que possamos, naquele dia, estarmos diante do tribunal desse grande juiz e legislador, porque nós temos a lei para observar, né? Nós herdamos essa palavra, é nossa, tem que estar aqui no nosso coração, pulsando, tem que ser tão natural como respirar, né? A adoração no nosso coração tem que ser algo como respirar. É algo tão espontâneo que a gente nem percebe, e 24 horas por dia nós estamos vivendo em adoração a esse Deus, porque naquele dia nós vamos nos apresentar diante desse juiz, desse legislador. E para nos condenar, ele vai usar esse código. Para nos absolver, ele também vai usar esse mesmo código. Deus não é um juiz de julgo desigual. Ele não é um juiz que tem na bolsa duas medidas. Ele é imparcial e ele julga com reta justiça, né? E naquele grande dia a gente não vai poder recorrer a um superior tribunal. Nós vamos ter que assumir a nossa responsabilidade. E hoje ainda dá tempo de observar as Escrituras, meditar nessa palavra e entender que esse Deus quer nos salvar. Então vamos aceitar a disciplina, vamos compreender toda a palavra e vamos viver sabendo que Ele merece, né, que Ele merece a nossa obediência, porque tudo Ele fez por amor de nós, inclusive sacrificou, né, Jesus Cristo, que não tinha nada a ver com os nossos pecados, mas Ele veio, morreu, nos resgatou, nos redimiu, né, nos aproximou do Pai e pôs fim na nossa inimizade. Agora, se nós estivermos com amizade com o mundo, então nós já declaramos uma guerra contra Deus. Nós já declaramos que o nosso coração está no mundo e por isso essa amizade no mundo nos declara diante de Deus como inimigos dele. E o que um rei faz com o seu inimigo? Ele aniquila. O que um juiz faz diante de uma pessoa que não observa a lei? Ele condena. Então, vamos buscar esse Deus, vamos ser gratos por tudo que Ele tem feito. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.